De acordo com os exemplos das aulas anteriores, a sequência dos quantificadores universal e existencial no início de uma fórmula faz toda a diferença no resultado da sua interpretação. Dizer, por exemplo, existe x para todo y não equivale a dizer, por exemplo, para todo x existe y. Da mesma forma, para todo x existe y, por exemplo, não equivale a dizer existe y para todo x. Nesse caso, estamos considerando duas variáveis. Nem mesmo no caso de uma única variável, como vimos, temos a equivalência. Existe x para todo x não equivale a para todo x existe x alguma coisa. Nessa aula, continuamos a analisar tais fatos em alguns exemplos. Seja aí uma interpretação sobre o conjunto dos racionais diferentes de zero. Esse asterisco significa: aqui temos o conjunto dos racionais diferentes de zero. A interpretação I é uma interpretação que interpreta A como sendo 1, B como sendo 25, X como sendo 13, Y como sendo 77, F como sendo a divisão e P como sendo o predicado menor que. Nesse exemplo, consideramos duas fórmulas, H7 e H8. H7 é a fórmula existe x para todo y, pxy. E H8, para todo x existe y, pxy. Observe que são fórmulas muito parecidas. A diferença é que aqui é um existe para todo, aqui é um para todo existe. Existe x para todo y, aqui para todo x existe y. O predicado aqui é o mesmo, pxy. E vamos fazer então uma análise conforme essa interpretação desses resultados, dessas afirmações. E vamos concluir o seguinte, que H7 não equivale a H8. Essas duas fórmulas não são equivalentes. São fórmulas com significados diferentes. O que veremos é o seguinte, que essa afirmação aqui é uma afirmação falsa. E dada que essa afirmação é uma afirmação falsa, vamos concluir que a interpretação de H7 é falso. Por outro lado, essa afirmação aqui é uma afirmação verdadeira. E aí, por isso, vamos concluir que realmente a interpretação de H8 é igual a verdadeiro. Por isso, como essa interpretação interpreta H7 como falso e H8 como sendo verdadeiro, tais fórmulas não se equivalem. Temos quantificadores em ordem, digamos, invertidas. Por isso, o simples fato de fazer tais inversões muda-se completamente a semântica das fórmulas. Vamos ver por que podemos concluir tal fato. Suponha então essa afirmação inicial, a afirmação que diz que a interpretação dessa fórmula é verdadeira. Mas aqui temos uma interpretação de um existe alguma coisa verdadeiro. E pelas regras semânticas, um existe alguma coisa ser verdadeiro equivale a dizer que existe um D no conjunto dos racionais diferentes de zero, tal que, quando esse x é interpretado como D, a interpretação do resto é igual a verdadeiro. Desenvolvendo essa parte de dentro, temos aqui a interpretação de um para todo verdadeiro. Mas, para que a interpretação de um para todo seja verdadeiro, isso equivale a dizer que, para todo C do domínio, quando esse y é interpretado como sendo esse C, ou seja, quando o y é interpretado como sendo C, a interpretação do resto, que é o pxy, é igual a verdadeiro. Fazendo a interpretação de p de xy, conforme essa interpretação com essas extensões, temos o seguinte. Primeiro, p é interpretado como sendo menor que. P é interpretado como sendo o
predicado menor. X é interpretado como sendo D. Y é interpretado como sendo C. Então, o que está escrito aqui equivale a dizer isso aqui. Existe um D nos racionais diferentes de zero, tal que, para todo C nos racionais diferentes de zero, é um fato que D menor que C é verdadeiro. Em outras palavras, existe um D nesse conjunto, tal que para qualquer outro elemento desse conjunto é verdadeiro que D é menor do que esse C. Ou seja, existe um D nesse conjunto dos racionais, diferentes de zero, que é menor do que todos os outros racionais diferentes de zero. É claro que essa afirmação é falsa. Nesse conjunto não existe o mínimo, o menor de todos. Essa é uma afirmação falsa. Portanto, dado que essa afirmação é falsa, a interpretação de H7 é falsa. Ou seja, é falsa essa afirmação. Então, I de H7 é falso. Por outro lado, considerando essa afirmação, I de H8 igual a verdadeiro. Ou seja, temos um quantificador universal, um para todo, verdadeiro. Mas, pelas regras semânticas, um para todo é verdadeiro se somente se para todo elemento do domínio, quando esse X é interpretado como sendo D, a interpretação do resto é verdadeiro. Desenvolvendo agora essa parte aqui de dentro. Aqui temos um existe verdadeiro, mas pelas regras semânticas, um existe é verdadeiro quando existe um C no domínio, tal que, quando esse Y é interpretado como sendo esse C, a interpretação do resto é verdadeiro. Vamos agora interpretar esse átomo conforme essa interpretação com essa extensão. Nesse caso, P é interpretado como sendo o menor, que o X é interpretado como sendo D, o Y é interpretado como sendo C. E aí, essa afirmação equivale, portanto, a essa afirmação, que diz o seguinte: para todo D, no conjunto dos racionais diferentes de zero, existe um C também nesse conjunto, tal que D menor que C é verdadeiro. Ou seja, para qualquer número racional, existe um outro que seja maior que ele. Ou seja, para qualquer D, existe um C, tal que é verdade que C é maior que D. Essa afirmação é verdadeira no conjunto dos racionais, porque o conjunto dos racionais é um conjunto infinito, e para qualquer D que a gente pega nesse conjunto, sempre existe um C maior do que esse D. Dado então que essa afirmação é verdadeira, essa afirmação inicial equivalente a ela é também verdadeira. Ou seja, desse fato concluímos que I de H8 é de fato verdadeiro. Conclusão de tudo isso: fórmulas muito parecidas, simplesmente obtidas uma da outra, fazendo pequenas modificações na ordem dos quantificadores, não são equivalentes. No próximo exemplo, vamos considerar uma pequena modificação na interpretação do predicado. Olha, quando lidamos com quantificadores, no caso da lógica de predicados, pequenas mudanças em interpretações de símbolos livres podem ter como consequência a mudança total da interpretação da fórmula. Seja aí uma interpretação sobre o conjunto dos naturais, tal que I interpreta X como 3, A como 0 e o P como sendo o predicado maior que. E seja J uma outra interpretação sobre N, tal que J interpreta X como 3, A como 0, é igual aqui, mas o J interpreta o P como sendo o predicado maior ou igual. Uma pequena mudança. Aqui temos maior que e aqui temos maior ou igual. Vamos agora pegar uma fórmula H9, a mesma fórmula, para todo x, pxa. Para todo x, pxa. E vamos interpretar essa fórmula conforme a interpretação I e conforme a interpretação
o J. Veremos o seguinte, que I interpreta H9 como sendo falso e o J interpreta o H9 como sendo verdadeiro. Ou seja, dada essa pequena mudança, só por isso, passar de maior para maior ou igual, muda-se completamente o resultado da interpretação. A mesma fórmula que antes era interpretada como sendo falsa, passa a ser interpretada como sendo verdadeira. Vejamos por quê. Olha, I de H9 é verdadeiro se somente se I da fórmula é verdadeiro. Mas aqui eu tenho um para todo alguma coisa verdadeiro. E pela regra semântica, um para todo alguma coisa é verdadeiro se somente se para todo elemento do domínio, quando esse X é interpretado como sendo esse elemento D, a interpretação do resto é verdadeira. Desenvolvendo essa interpretação desse átomo, conforme essa extensão, olha, P é interpretado como sendo maior. O X é interpretado como sendo D, não como sendo 3, hein? Preste atenção nesse fato. A extensão tem precedência. E o A? O A é interpretado como sendo 0. Está aqui. A interpretado como sendo 0. Portanto, essa afirmação equivale a essa, ou seja, para todo D pertencente a N, para todo D pertencente a N, temos que o X, que é interpretado como D, o P maior e o A 0, temos que D maior do que 0 é verdadeiro. Essa afirmação que diz que todo número natural é estritamente maior que 0 é verdadeiro, essa afirmação é falsa. Porque entre os números naturais temos o 0, e o 0 não é maior que 0. Então, essa é uma afirmação falsa. Dada que essa é uma afirmação falsa, ela equivale à primeira afirmação, então a primeira afirmação é falsa. E então, se a primeira afirmação é falsa, concluímos que I de H9 é falso. Vamos agora analisar essa afirmação, ou seja, a interpretação de H9 conforme a J. J é essa outra interpretação que interpreta o P como sendo maior ou igual. Fazendo o desenvolvimento, que é análogo ao de cima, a única modificação que aparece é a seguinte: na hora de interpretar o P, P é interpretado como sendo maior ou igual. X continua sendo interpretado como sendo D. E o A? Olha, o A continua sendo 0, interpretado como sendo 0. Então, a última afirmação nesse caso é aquela que diz o seguinte: para todo D dos números naturais, é verdade que D é maior ou igual a 0. Essa afirmação é verdadeira. Nos naturais, todo número é maior ou igual a 0. Então, dado que essa afirmação é verdadeira, concluímos que J de H9 é verdadeiro. Conclusão: pequenas modificações podem alterar os resultados. Simplesmente pelo fato de se colocar um tracinho a mais aqui, mudamos muito, mudamos os resultados. Pequenos detalhes podem fazer muita diferença. Isso é comum na nossa vida, né? É aquele detalhinho que vai fazer toda a diferença lá na frente. No caso das interpretações, na lógica de predicados, como as nossas interpretações no dia a dia, muitas vezes, pequenas mudanças nessas interpretações podem fazer toda a diferença nos resultados das nossas interpretações sobre os fatos do nosso dia a dia.